meu irmão e minha irmã. Hoje é dia 4 de agosto, a igreja celebra a memória de um grande santo, padroeiro dos padres, São João Maria Vianney, o Cura d'Ars. Um grande homem de Deus, modelo para todos nós sacerdotes, mas modelo também de busca da vontade de Deus para toda a igreja. Por isso mesmo ele é o padroeiro de todos os padres. E nós queremos partilhar um pouco sobre a leitura do Evangelho de hoje, que está em Mateus, capítulo 15, versículos de 1 a 2, de 10 a 14. Naquele tempo, alguns fariseus e mestres da lei, vindos de Jerusalém, aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que os teus discípulos não observam a tradição dos antigos? Pois não lavam as mãos quando comem o pão. Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai e compreendei. Não é o que entra pela boca que torna o homem impuro, mas o que sai da boca. Isso é que torna o homem impuro. Então os discípulos se aproximaram e disseram a Jesus: sabes que os fariseus ficaram escandalizados ao ouvir as tuas palavras? Jesus respondeu: toda planta que não foi plantada pelo meu Pai Celeste será arrancada. Deixai-os, são cegos guiando cegos. Ora, se um cego guia outro cego, os dois cairão no buraco. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então nós temos aqui, irmãos e irmãs, uma diferença na interpretação da vontade de Deus por parte dos fariseus e por parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, é claro, interpretava as leis, compreendia as leis de Deus a partir da sua experiência com Deus, da sua intimidade com Deus. Portanto, era próximo de Deus. Deus falava ao seu coração, o Pai falava ao seu coração, e por isso ele podia compreender muito melhor a vontade de Deus e, portanto, interpretar as leis do que os fariseus. Da mesma forma, São João Maria Vianney, ele, antes de iniciar o seu apostolado na cidadezinha, na aldeiazinha de Ars, ele, antes de pensar em pastoral, antes de pensar em apostolado, em fazer algo, em ter alguma atividade em prol da salvação das almas, ele aproximou os seus ouvidos de Deus, o seu coração do coração de Deus, e escutou o Senhor. Escutou para compreender a sua vontade, para que ele não saísse desembestado fazendo as coisas do jeito dele, mas do jeito de Deus. Essa intimidade com Deus, que é a base necessária para que nós possamos compreender a vontade dele e realizá-la em nossa vida. Isso é essencial. E qual é a grande vontade de Deus? É só olharmos na vida de São Cura d'Ars e perceber que era a santidade. Quem tem um coração que acolhe a graça de Deus, que acolhe o próprio Cristo em si, tem também o desejo, sente a necessidade de buscar a santidade. Não uma santidade alienada, alguns tipos de santidade que se encontram por aí, estereotipadas. Não. Uma santidade pé no chão, concreta, de quem busca a vontade de Deus aonde está. Buscando amar, buscando perdoar, dar o melhor de si, servir a Deus e aos irmãos, aonde está. Não é fora da sua realidade, não é se colocando à parte, se isolando, nada disso. A vontade de Deus é que eu dê frutos de santidade, aonde Ele me plantar. Ali é o lugar para que eu possa ser santo. Foi o que São Cura d'Ars viveu. Essa é a grande verdade. Hoje nós percebemos que a igreja está sofrendo uma série de dificuldades,
em parte perdeu muito de sua credibilidade por conta de tantos escândalos, né, dos mais diversos tipos. Nós escutamos escândalos a respeito da questão econômica, nós escutamos escândalos sexuais, até mesmo de abuso com relação a menores, né, uma monstruosidade. Escutamos uma série de coisas, a igreja vai perdendo seu espaço, vai perdendo a sua credibilidade. Dentro da igreja, nós temos tantas e tantas pessoas que se dizem católicos, que se dizem cristãos, que até vão na Santa Missa, mas não conseguem se comprometer com o nosso Senhor Jesus Cristo, não conseguem se comprometer por meio de uma pastoral, de um movimento, quanto mais liderar alguma coisa. Hoje nós estamos vendo um esfriamento grande. Então nós olhamos para tudo isso e pensamos, e agora o que será da igreja? São Cura d'Ars, ele nos dá a solução. No tempo em que ele vivia, a igreja era perseguida há décadas por conta da Revolução Francesa, dos revolucionários, tantos padres, bispos guilhotinados, religiosos, religiosas, leigos e leigas, guilhotinados, expulsos de suas casas, com as suas propriedades sendo confiscadas, padres que têm que celebrar a Santa Missa escondida, têm que ir de uma cidade para outra de maneira itinerante, viviam de maneira itinerante, celebrando escondido, numa garagem, num galinheiro, em um lugar em que ninguém pudesse perceber e entregar para as autoridades, né? Um calendário que foi modificado em parte também por conta do cristianismo. Mudaram os nomes dos meses, mudaram os nomes dos dias da semana, para que ninguém soubesse mais quando é domingo, quando é dezembro para comemorar o Natal, e nem nada disso. Então, as ideias revolucionárias e anticlericais que tomavam conta de tanta gente que acabou se voltando contra a igreja, situação difícil tanto quanto a nossa. E qual foi a resposta de Cura d'Ars? Se abrir à vontade de Deus, ser íntimo de Deus. E ao ser íntimo de Deus, acolher a sua graça que o fez santo. A graça de Deus nos faz viver a santidade. Essa é a resposta que o mundo precisa. Esta é a resposta que as pessoas precisam. A busca da santidade, levar o próprio Cristo para todas as pessoas. Hoje se fala tanto em reformar a igreja. Vamos reformar aqui, vamos reformar ali, vamos modificar, inclusive reformas que não tem nada a ver, modificando a doutrina da igreja e coisas absurdas. E no final das contas, o que nós precisamos é da santidade. Inclusive, até um grande teólogo do Concílio Vaticano II, Yves Congar, um dominicano, no livro que ele escreveu sobre a reforma da igreja, a igreja precisa sempre ser reformada, isso é um fato, né? Precisa sempre estar acompanhando a ação do Espírito Santo. Ele dizia que a grande reforma que a igreja precisa se chama santidade. Se nós, padres, os bispos, né, a hierarquia da igreja, os ministros ordenados, os diáconos, os religiosos e religiosas, os leigos e leigas, buscarem viver a vida de santidade, buscarem acolher de verdade a graça de Deus em suas vidas, pode ter certeza que a situação da igreja e a situação do mundo vai ser mudada de acordo com a vontade de Deus. O mundo irá acolher um pouco mais a graça de Deus por meio do nosso testemunho. Então, fica aí a dica do nosso querido São João Maria Vianney, que ele interceda por nós, que ele nos ajude a sermos fiéis à nossa vocação primeira, que é a vocação à santidade, aonde Deus nos colocou, aonde Deus nos plantou, que possamos dar frutos. Sobre vós, sobre a vossa família, desça a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho
e Espírito Santo. Amém.